Boa noite a todos. Que bom que a gente pode estar junto para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 até o 8. É assim que nos diz a palavra de Deus. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém. Vamos orar. Senhor, é realmente com grande expectativa que, como povo do Senhor, nos encontramos aqui nessa noite. A expectativa de nossos corações está na certeza de que o Senhor fala conosco. Portanto, meu Deus, afasta de nós nesse instante qualquer distração, qualquer preocupação que venha nos impedir de recebermos das tuas mãos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não pare jamais, é o tema que eu quero tratar nesta noite. Gente, Paulo começa esse capítulo dizendo: eu lhe digo solenemente, Timóteo. Isso demonstra seriedade, solenidade, atenção. Paulo está dizendo: Timóteo, a vida cristã, ela é uma luta constante. E você precisa de fé para permanecer firme até o fim. Todos nós que estamos aqui lutamos constantemente, semana após semana, dia após dia, nas diversas áreas de nossas vidas. E eu sei que algumas pessoas às vezes pensam em desistir, principalmente na vida cristã, porque às vezes o combate, o dia a dia não é fácil. Nós lutamos junto a familiares, nós lutamos lutas emocionais, nós lutamos lutas espirituais. E talvez as espirituais sejam as que menos a gente perceba. Paulo vai mostrar 4 passos importantes, não para Timóteo só, mas para todo crente, para todo cristão. 4 passos para ajudar-nos a lutar estas nossas lutas. Vejam, o primeiro deles que Paulo destaca é: Timóteo, prega a palavra. Mas como? Aí Paulo vai dizer: corrige as pessoas, repreende as pessoas e encoraje as pessoas. Olha, o evangelho que for pregado, que for falado, que for anunciado sem a graça de Deus, isso não é evangelho. Por isso que o evangelho, mesmo quando corrige, ele encoraja, ele prepara, ele fortalece as pessoas. Diz Paulo: encoraje com paciência e bom ensino. Nós não precisamos de pessoas que mintam para nós não precisamos de pessoas que falem coisas que a Bíblia não fala. Nós precisamos do bom ensino bíblico. Mas por quê?
Paulo explica, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. O que eu mais tenho visto, as pessoas buscando coisas que lhes agrade, que agrade os seus ouvidos. Não coisas que às vezes coloquem um empecilho, um obstáculo para ser transposto. E não, isso não. Alguns dizem, eu já fico a semana toda, pastor, lutando, tendo problemas, dificuldades. Eu venho no domingo na igreja, eu quero ouvir alguma coisa que me agrade. Paulo diz, eles rejeitarão a verdade e vão correr atrás de mitos. Gente do céu, eu tenho visto coisas absurdas, porque as pessoas estão rejeitando a verdade. Elas não querem a verdade, olha, presta atenção, somente a verdade liberta. Você e eu, nós não precisamos chegar no final de semana, ou mesmo no meio da semana, e recebermos uma porção de conversa fiada. Nós precisamos da palavra de Deus. É essa palavra que fortalece. Olha, imagine um médico que está tratando de um paciente e esse doente tem uma doença grave. E ele chega para o paciente e fala: olha, você está bem. Você não tem nada grave, não. Você está bem. Fica tranquilo. Olha, isso não é amor, isso é omissão. Isso não vai ajudar o paciente em nada, não. A pessoa precisa tratar daquela enfermidade. E assim somos nós quando nos colocamos diante da palavra de Deus e do Deus da palavra. Nós precisamos receber o que Deus tem para nós. Pregar a palavra não é dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Pregar a palavra é durante a semana, nos nossos relacionamentos, nós sermos sinceros, nós fazermos o nosso melhor. E quando falarmos de Deus para as pessoas, elas olharem para nós e pensarem: esse aqui deve ser uma mulher de Deus, deve ser um homem de Deus. Todos os dias precisamos pregar a palavra para nós mesmos. Quando a ansiedade quiser tomar conta de nós, lembre-se, Deus está no controle. Quando o pecado tentar dominar a nossa vida, lembre-se, a palavra me corrige, me orienta, me repreende, me ensina. Quando o desânimo chegar, lembre-se, Deus te encoraja da forma que você precisa. Quem se alimenta da palavra tem fé para lutar todos os dias, independente das lutas que vierem. Segundo lugar, mantenha a sobriedade em todas as situações, Paulo diz para Timóteo e diz para nós. Mas você deve manter a sobriedade em todas as situações. Manter a serenidade no dia a dia. Isso não é fácil, não. Nem no trânsito é fácil. Nem na fila do supermercado é fácil. Nem dentro da própria casa nossa é fácil. Manter a serenidade. Falar em um tom agradável. Discutir coisas sérias de modo adequado. Todos nós aqui temos lutas, ou no casamento, ou junto aos nossos filhos, lá no trabalho, decisões que precisam ser tomadas. Calma em todas as coisas. É bonito de falar, mas é difícil de fazer. É difícil de fazer. Pense, o motorista, quando ele está numa estrada, dirigindo, conduzindo ele, a família, ou seja, lá a carga onde ele trabalha, ele não pode se distrair e nem acelerar impulsivamente, porque senão ele pode causar um acidente. Assim é aquele que diz que crê em Cristo. No dia a dia, ele deve ter equilíbrio, controle. Tá bom, mas como? Ore. Ore por isso. Se você não é alguém que ora por isso, eu provavelmente estou diante de uma pessoa ansiosa e que às vezes perde totalmente o controle. Olha, você orar pedindo a Deus equilíbrio é uma oração de 10 segundos. Meu Deus, me dê controle nessa situação, me dê equilíbrio, ajude-me a tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado.
Sobriedade é responder com calma quando o outro fala com franqueza com você. Aliás, nenhum de nós aqui gosta de ser chamado a atenção. Ninguém. Nem a esposa pelo marido, nem o marido pela esposa, nem o filho pelos pais, nem os pais pelos filhos e assim por diante. Quando alguém, francamente, fala conosco, algo que a gente precisa mudar na vida, nós geralmente não gostamos. Ter equilíbrio é não tomar decisões importantes na vida dominados somente pela emoção do momento. É orar antes de reagir. Nossas batalhas são espirituais também. E se você não tem consciência disso diariamente, você tem sido afligido, você tem sido atacado espiritualmente e certamente tem apanhado. O fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio, diz a palavra. A sobriedade protege a nossa fé, o dia a dia, diante das lutas que nós temos. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo aqui ele diz: não tenha medo de sofrer. Mas que afirmação complicada! Como não tenha medo de sofrer? Na verdade, eu não quero sofrer. Na verdade, você não quer sofrer. Suportar males, aborrecimentos, frustrações. Todos nós aqui, em algum momento, talvez já dissemos assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É tanta coisa. Olha, nós precisamos observar um atleta numa maratona. Eu gosto de assistir maratonas. Geralmente mostram-nos parcialmente, né? Mas aqueles que chegam ao final e aqueles que disputam os primeiros lugares, eles, além de terem se preparado para aquilo, eles não desistem, eles não param, eles prosseguem. Assim tem que ser a vida cristã. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes parece que aquelas bênçãos que as pessoas falam, parece que não chega. Ou não chegam na nossa vida. Mas olha, a dor não é sinal de derrota. O problema não é sinal de que está tudo errado na tua vida. Veja, Deus nos fala assim em 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, 10, versículo 13. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. O que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo, são coisas que Deus sabe que eu consigo passar por isso. Ou seja, você que está me ouvindo, não desista, não pare. Você consegue superar isso, essas coisas irão passar. Tudo vai ter um novo colorido. Creia nisso. Deus conhece nossa força, Ele sustenta quando a gente está achando que não vai dar mais. Quando a gente está achando que vai cair, Deus fala para nós, não pare. É semelhante àquele pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta. Em um bom pedaço daquele ensino, o pai está segurando no banco lá atrás da bicicleta. E o filho vai ganhando coragem, vai ganhando firmeza e de repente ele está pedalando sozinho, mas o pai nunca está distante. Assim é Deus comigo, assim é Deus com você. A oração, como eu já disse, é a arma para usarmos diariamente, ore o tempo todo. Clame a Deus. Diz assim Paulo em 2 Coríntios, Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam. O teu medo tem sido qual? A aflição que tem talvez prendido a tua respiração tem sido qual? Porque a palavra de Deus nos diz que Ele, em todo tempo, nos dá tudo que nós precisamos. Quando a força estiver acabando, a graça de Deus sustenta a nossa fé, a nossa vida. E por último, Paulo vai dizer, Timóteo, realize todo o seu ministério, todo o seu serviço para Deus.
E a gente pode pensar, mas que ministério que é o meu? Que serviço é esse para Deus? É tudo que Deus colocar no teu caminho, na tua vida e exigir de você e de mim. Realize todo o ministério que lhe foi confiado. Cada pessoa aqui tem um serviço especial para realizar para Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho sentido isso. Então, porque você está caminhando errado na tua vida cristã. Se você durante a semana nem pensa sobre isso, você está equivocado na tua fé. E Deus vai te cobrar sobre isso. O serviço cristão, o ministério, qual? Todo. Totalmente, plenamente, até o fim. Está escrito aqui: realize todo o ministério. Todas as coisas que Deus deu para você fazer. Faça tudo, não deixe de realizar o que vem à tua mão para você fazer. Participe da tua igreja, participe da tua família ativamente, você que é homem. A Bíblia diz que você é o sacerdote do lar, você tem orado lá na tua casa, você ora com tua esposa, por tua esposa. Você que é mulher, você tem sido exemplo para o teu marido, você tem orado por ele, com ele também. Você busca a presença de Deus durante a semana, ativamente. Do mesmo jeito que você coloca gasolina no posto para o seu carro, você busca o fortalecimento espiritual. Porque se você não busca, tanto faz se você é homem ou mulher, a tua vida está começando a naufragar na fé. Daqui a pouco, a tua mente fica cauterizada e você não se importa mais com isso. Você tem que fazer todo o teu ministério. Não pare no caminho. Não desista. Não desista da luta. Olha, a vida com Deus, ela é cheia de alegria. Lá na Bíblia está escrito que na presença do Senhor, nosso Deus, há plenitude de alegria. Tenho certeza que nós todos aqui queremos ter uma vida plena de alegria no casamento, plena de alegria na profissão, plena de alegria, de realizações, cheia de paz. Ah, mas não está me acontecendo isso. É porque você tem vivido a tua vida cristã relaxadamente. Você não tem cumprido o teu ministério. Abra os olhos para isto. Não pare. Olha, um agricultor, ele precisa preparar o solo, ele precisa lançar a semente, ele precisa crer que aquela semente vai germinar, a plantinha nasce, ele não pode dar as costas e ir para outra região e largar aquilo, porque a lavoura se perde. A vida cristã é assim, a gente lança a semente. Depois de ter preparado o solo, a gente cuida daquela plantinha. Nós ansiamos com grande expectativa que venham as chuvas para irrigar aquela planta. Depois nós ficamos limpando aquele terreno até que ela cresça, até que ela dê frutos, e depois nós colhemos e depois desfrutamos daquilo. É assim a vida cristã, não se iluda que não é assim não. É desse jeito mesmo. Cumpra todo o teu ministério. O teu ministério, basicamente, é: ame a tua família. Ame a tua família. Ninguém nasceu na tua casa porque foi um acaso, não. E você também não nasceu em lugar nenhum por acaso. Permaneça fiel no seu casamento. O contrário disso é só tristeza, é só amargor. Seja honesto no teu trabalho. Faça o que você pode fazer, diz a Bíblia, que tem que ser do mesmo jeito que a gente fizesse, como se fosse para Deus. Mas o patrão não é bom, mas não me reconhece. Esquece isso tudo. Seja honesto no teu trabalho. Continue servindo, mesmo quando você está cansado. Paulo, no fim da vida, ele pôde dizer: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. E às vezes a gente pensa, mas ele é Paulo, o apóstolo Paulo, ele não disse que foi fácil, ele disse que ele lutou. Paulo não disse, olha, sabe como é que é? Não, ele diz assim, olha, lutei o bom combate. Paulo aqui nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, e agora nesse capítulo 4, ele está realmente se despedindo, porque logo ele iria para a guilhotina.
Ou melhor, para a espada onde iam decepar a cabeça dele. E assim foi. Mas ele diz: eu lutei o bom combate. Eu quero perguntar para você aqui hoje, mulher, homem, você tem lutado bom combate? Você pode olhar para a tua vida e falar: olha, eu tenho lutado bom combate. Não está sendo fácil, não está sendo perfeito, mas eu tenho lutado. Paulo ainda diz: terminei a corrida, cheguei até o final, até a linha de chegada, e permaneci fiel. Ele só disse que foi fiel, não disse que foi fácil, nada disso. Deus não exige perfeição na minha vida e nem na sua. Ele só nos chama para sermos fiéis até o fim. Seja fiel na sua vida cristã. Procure agradar a Deus em tudo que você faça. Mas, principalmente, não pare jamais. Não pare jamais. Nós não somos chamados para termos medo e nem covardia. Não pare jamais. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus fortaleça-nos nessa semana. Venha o que vier, nós procuraremos ser fiéis. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você, agradecer a Deus por essa palavra, a simples palavra de Deus, mas a verdade mais pura e cristalina que você ouviu. Ela sempre vem da palavra de Deus. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra enche-nos de coragem, coloca-nos na perspectiva correta diante de tudo que a gente enfrenta em nossas vidas. Eu sei que em alguns momentos todos nós aqui passamos por situações muito difíceis, mas te agradecemos porque o Senhor mostra-nos a direção correta. Meu Deus, que o poder do Senhor fortaleça cada um de nós aqui na medida que nós precisamos, para a partir deste momento termos uma vida diferente. Termos uma vida que busca seguir as orientações que o Senhor nos traz. Meu Deus, arranca de nós tudo aquilo que for apenas desejo da nossa natureza humana e que estejam contrários à tua vontade. Abençoa a vida de todos aqueles que agora, nesse instante, colocam-se totalmente na dependência do Senhor. Abençoa nossas famílias, abençoe nossos filhos, netos, abençoe nossa existência e ajuda-nos a sermos verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos deu o exemplo, aquele que não desistiu, aquele que não parou jamais e não para. Nós oramos nesse nome. Amém. Amém.